dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde? Neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Só de ler, já podemos contemplar o poder que Teu Filho Jesus Cristo tem, o amor que Ele tem, a compaixão que Ele tem, e nós o adoramos nessa noite por isso. Mas te pedimos que, de acordo com que nos determos na reflexão desta palavra, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e sejamos extremamente impactados por aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou só pedir para me auxiliar aí, porque eu acho... agora foi. Muito bem. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é uma expressão popular que, com certeza, você já usou, ou até ouviu de alguém. Algo que está bem debaixo do nosso nariz. E quando utilizamos essa expressão, a gente está falando de algo que está na cara, mas que por algum motivo a pessoa não está notando. A gente pode usar essa expressão num sentido figurado. A pessoa não está enxergando algo óbvio, algo que todo mundo está vendo e só ele não vê, e alguém vira para ele e diz assim: mas fulano, isso está debaixo do seu nariz. Só você que não consegue reparar isso. Ou talvez você é como eu tenho um terrível caso, eu peço até aos irmãos que orem por mim nisso, um terrível caso com a chave do carro toda vez que eu vou sair de casa. Eu não sei o que acontece com ela, mas eu preciso procurá-la, e não foram poucas as vezes que eu estava procurando: cadê a chave do carro, cadê a chave do carro, cadê a chave do carro? E a Natiele olhava para mim e falava assim: amor, olha direitinho, porque está quase debaixo do seu nariz. E quando eu virava, opa, a chave do carro estava logo ali. Enfim, meus irmãos, essa é uma expressão que a gente usa para falar de coisas que estão logo ali, mas por algum motivo a gente não consegue ver. E nesse texto isso acontece. Nesse texto existe algo gritante na frente dos discípulos e eles não conseguem enxergar. E o que acontece com os discípulos também pode acontecer conosco. A cegueira espiritual é não vermos a verdade que, por incrível que pareça, está bem diante dos nossos olhos. A Bíblia apresenta verdades inquestionáveis, verdades sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós, e muitas vezes nosso coração se torna um coração míope, ou até mesmo completamente cego para essas verdades que deveriam ser vistas com bastante clareza. A cegueira espiritual não é um assunto qualquer, é um assunto muito sério, porque é uma doença que, por mais que não seja sentida de uma forma física, é uma doença que traz sérias consequências. E a minha oração
é que com essa série de mensagens que vamos fazer aqui nas próximas 4 semanas, que a sua vida, que a vida da nossa igreja seja extremamente edificada, para que vejamos a glória de Jesus Cristo e andemos com fé, dia após dia, semana após semana, confiando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Minha oração é que para que nessas próximas mensagens, meus irmãos, nossa fé seja avivada, nossa confiança em Jesus Cristo cresça de uma forma exponencial e você sinta que a sua caminhada com Deus está a cada dia mais sadia, mais saudável. Amém? Então nós vamos caminhar por esse texto e vamos ver que em alguns casos a verdade pode estar bem debaixo do nosso nariz, mas nós não enxergamos isso, e essa cegueira espiritual pode gerar consequências consideráveis na nossa vida. Só que como os irmãos já conhecem aqui o estilo da pregação, nós vamos primeiramente caminhar pelo texto, entender a passagem e logo depois, em um segundo momento, vamos compreender algumas aplicações que esse texto lança sobre nós. Então vamos lá, mantenha sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 8, versículo 1, eu dividi essa passagem em 3, digamos assim, trechos principais. Essa passagem começa, vou pedir para você passar aí para mim, Kevin, porque o meu controle não está funcionando. Essa passagem começa, meus irmãos, com uma situação repetida, mas com algumas diferenças. Vamos lá. O primeiro versículo do capítulo 8 diz assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Então o texto começa falando da expressão naqueles dias. Que dias eram esses? Se você tem comparecido nas últimas semanas aqui na igreja, você se lembra que Jesus fez uma viagem para fora do território de Israel. Jesus foi para cidades gentias, ou seja, de pessoas que não eram judias, fora do território judeu. Jesus foi para Tiro, para Sidom, e isso é um momento único, este é um momento único no ministério de Jesus, porque a maioria do tempo, a maioria, assim, esmagadora dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus, acontecem dentro de Israel, no território da Galileia, no território da Judeia, mas aqui a gente está num momento único, Jesus está fora do território judeu, e é interessante perceber que, de acordo com que os episódios vão acontecendo, o interesse dos não-judeus em Jesus se torna cada vez maior. A primeira passagem de Jesus fora dos territórios de Israel fala de uma única mulher que procura Jesus, suplicando que Jesus expulsasse um espírito maligno da sua filha. Na segunda passagem, já diz que alguns homens levaram um surdo até Jesus para que Jesus o curasse. E agora, no início do capítulo 8, nós temos uma verdadeira multidão ao redor de Jesus. E Marcos, ele vai dizer, naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Ou seja, essa era uma situação comum. Multidões ao redor de Jesus, para ouvir Jesus, para estar perto de Jesus. Só que qual que era a diferença? A diferença é que essa multidão agora era de um público gentio, era de um público não judeu, era de um público de pessoas que não faziam parte do povo de Israel. E essa era uma situação nova. Por quê? Porque, como eu falei na semana passada aqui na igreja, judeus e gentios não se davam muito bem. Os judeus olhavam para os não-judeus com um certo desprezo. Eles viam a si mesmos como os descendentes de Abraão, os filhos da aliança, e olhavam para os gentios como idólatras. Eles chamavam os gentios, inclusive, de cães, pessoas desprezíveis, pessoas que não valiam muita coisa, que viviam ofendendo o Deus verdadeiro. Sendo assim, antes de continuar, eu quero que você entenda isso. Nós temos uma situação comum no ministério de Jesus, mas com alguns elementos diferentes. Temos uma grande multidão, mas que é uma grande multidão de não-judeus. E de acordo com que a gente avança no texto, este cenário de semelhança e diferença continua. Olha o que diz o restante do versículo 1. Diz assim:
Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eu acho que, não, tenho certeza, se você voltar as páginas da sua Bíblia e for até o capítulo 6 de Marcos, você vai ver que essa situação é praticamente idêntica a algo que já tinha acontecido. Tanto que no título aí da sua Bíblia, provavelmente está a segunda multiplicação de pães, certo? Porque já havia acontecido uma primeira. E no capítulo 6, dentro do território judeu, uma grande multidão está num lugar afastado, e aquela multidão também, a hora começa a avançar, o alimento começa a acabar, e Jesus, de uma forma milagrosa, alimenta aquela multidão. Só que por mais que a situação seja semelhante, existem algumas diferenças. A primeira dessas diferenças é que a situação da segunda multiplicação era mais grave do que a situação da primeira. Na primeira multiplicação de pães, eles estão numa região deserta, mas numa região que, de certa forma, era próxima de algumas cidades. Tanto que os discípulos chegam e falam assim: mestre, mandem eles embora para que eles possam comprar pão. Ou seja, daria tempo do povo chegar numa cidade e comprar pão. Mas aqui é diferente. Nessa outra região, era uma região com um número de cidades muito menor, cidades bem mais espaçadas, e Jesus tem a plena convicção: olha, se eu mandar eles embora agora, não tem nenhuma cidade próxima, eles vão desfalecer pelo caminho, eles vão perecer pelo caminho. Então essa já é uma diferença. A situação aqui era mais grave, ainda mais grave do que na primeira multiplicação de pães. Mas o interessante, a maior diferença desses dois episódios, ao meu ver, está na postura dos discípulos. A postura dos discípulos é radicalmente diferente na primeira multiplicação e na segunda. Na primeira, os discípulos vão até Jesus. Jesus não fala nada, Jesus está ensinando, Jesus está pregando, Jesus está realizando sinais. E os discípulos vão até Jesus e falam assim, Pedro fala com Tomé e fala assim: a gente tem que falar para o mestre, que eu acho que o mestre está esquecendo. Sabe quando o pessoal começa a cutucar, falar para o pastor por causa da hora? Algo mais ou menos assim: o mestre está esquecendo. Mestre, manda a multidão embora, porque senão a multidão, olha, vai começar a faltar alimento, tem criança aqui. Mas agora, na segunda multiplicação, os discípulos não dão uma palavra com Jesus. Eles não procuram Jesus em nenhum instante. É Jesus quem chega para os discípulos e fala de um problema que estava surgindo. O texto, ele não mostra nenhuma preocupação da parte dos discípulos com a multidão. A gente não sabe o porquê disso exatamente. Talvez seja porque a multidão não era judia, era gentia. Mas o fato é que o texto não demonstra uma gota de preocupação da parte dos discípulos. A postura deles na primeira multiplicação é uma, na segunda é outra. Só que se os discípulos não estavam se importando muito com a multidão, Jesus se importava. Jesus vira para os discípulos e diz assim: eu tenho compaixão desta multidão. Jesus olha para aquela multidão e o coração de Jesus dói um pouco. Você já viu uma mãe preocupada com o filho, com a filha? Já viu isso? Eu chamo isso de preocupação recheada de amor. Se a preocupação fosse um sonho, sabe? O recheio seria amor. É uma preocupação que nasce de um afeto, de um zelo. E, meus irmãos, era esse tipo de preocupação que Jesus estava sentindo. Aquelas pessoas já estavam com Jesus há 3 dias. 3 dias, meu irmão. Viajaram, levaram lanche, estavam ali perto de Jesus, e já fazia 3 dias que eles estavam com Jesus. E não tinha geladeira, não tinha nada disso, no meio do deserto. Se não comer o lanche estraga. E com 3 dias dá para sentir fome suficiente para comer o lanche, né?
E imagina, 3 dias se passam, os lanches começam a acabar, a água que o pessoal levou... Deserto tem água, meu irmão? Tem não? Pouquíssima água. Podia ter um oásis ali, mas água abundante não tem. Então as provisões já começam a acabar, o povo tem que voltar para casa. Um sinal de que as férias estão acabando é quando o dinheiro começa a acabar, né? Não sei se você já viajou assim, você viaja, você está lá, vamos esticar mais um pouquinho, tá? Vamos ficar mais 2 dias, vamos ficar isso, até que você vê a fatura do cartão crescer demais, ou o saldo da conta diminuir muito, aí um olha para o outro e fala assim, está na hora de voltar para casa, porque se a gente continuar aqui, a gente vai acabar passando um aperto maior do que a gente deve passar. O povo estava olhando, estava falando assim, o lanche acabou, a água acabou, e todos os sinais indicavam que estava na hora do povo voltar para casa. Mas, meu irmão, a presença de Jesus era tão maravilhosa, era tão magnética, que mesmo assim, alguns poderiam chamar aquele povo de malucos, mas eles decidem permanecer com Jesus. Homens, mulheres e crianças. E Jesus olha para aquele povo que estava ali com ele, querendo ouvi-lo, querendo estar perto dele, uma postura bem diferente dos fariseus, dos herodianos, que queriam matar Jesus. Aquele povo queria ouvir Jesus. Jesus olha para aquele povo, Jesus sente compaixão. Jesus fala assim, eu não posso mandar esse povo embora, porque se eu mandar esse povo embora do jeito que está, eles vão perecer pelo caminho. Idosos, crianças, mulheres, algumas grávidas. Você acha que num grupo de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, não tinha nenhuma grávida? Então, a situação tinha se tornado dramática. Como é que Jesus ia fazer? Mandar o povo embora era condenar o povo à morte. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, eu não posso mandar o povo embora desse jeito. Eu não posso despedi-los assim. E quando Jesus diz isso aos discípulos, a resposta que os discípulos dão, nós podemos dizer que é, no mínimo, meus irmãos, uma resposta surpreendente. Antes da gente ler o versículo 4, vamos recapitular o que está acontecendo aqui. Jesus não deu nenhuma ordem para os discípulos, certo? No versículo 2 e 3 ele só falou assim, tenho compaixão dessa multidão. Se eu mandar todo mundo embora agora, eles vão desfalecer pelo caminho. Jesus não deu nenhuma ordem. Jesus não falou com os discípulos assim, façam isso, peguem cestos, peguem pães. Não, Jesus apenas comunica a sua preocupação. E só para lembrar, os discípulos já tinham, há pouco tempo atrás, eles tinham visto uma multidão faminta ser alimentada no deserto. Eles viveram essa experiência. E aí, qual resposta você esperaria dos discípulos? Sabendo que eles já passaram por algo assim. Eu acho que você esperaria qualquer resposta, menos a resposta que eles dão no versículo 4. Veja a pergunta que eles fazem a Jesus. Os seus discípulos responderam, onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Meus irmãos, essa pergunta eu confesso que chega a me dar coceira. Porque os discípulos não falam assim, onde, mestre, a gente vai conseguir pão? Nós, onde é que a gente vai buscar pão para dar de comer para o pessoal? Não. A pergunta deles é assim, onde alguém, onde qualquer pessoa na face da terra poderia conseguir pão para alimentar as pessoas naquele lugar? Os discípulos, meus irmãos, entendam, eles não conseguiam imaginar nenhuma pessoa que pudesse dar jeito naquela situação. No radar dos discípulos, não existia ninguém que poderia ser o Salvador, aquele que alimentaria aquela multidão faminta. E eles estão falando isso com quem? Com Jesus. Bem debaixo do nariz deles está aquele que, há algum tempo atrás, alimentou uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Bem diante deles estava aquele que já havia feito algo semelhante. E por incrível que pareça, aqueles que viram o primeiro milagre, eles não conseguiam enxergar que um novo milagre estava prestes a acontecer.
E sinceramente, meus irmãos, eu acho difícil a gente passar por essa pergunta dos discípulos sem parar para pensar um pouco. Talvez você está se questionando comigo aí. Como é que eles puderam fazer uma pergunta dessa? E ainda mais do jeito que foi feita, né? Diante de Jesus, como qualquer pessoa, poderia alimentar essa multidão? E os discípulos, eles se esqueceram de algumas coisas, no mínimo. Talvez, e eu quero levantar aqui algumas hipóteses que expliquem uma pergunta dessa, mas talvez os discípulos se esqueceram do quão poderoso Jesus era. Talvez, não sei, bateu, uma amnésia, e eles se esqueceram de tudo aquilo que Jesus já havia feito. Talvez eles já estivessem cansados, estavam no meio de uma viagem, só com aquela multidão ali já estavam 3 dias, e Jesus não parava de ministrar, dormia, acordava, e a multidão estava ali. Eles com certeza estavam cansados, e talvez só estivessem pensando numa folga. Talvez eles só estivessem pensando assim: Senhor, despede a multidão. Talvez estivessem, não manda um pão no meio do caminho, né? Aqui agora vai demorar ainda mais. Talvez estivessem muito cansados. Mas, meus irmãos, quando eles perguntam, será que alguém pode dar pão aqui agora? Meus irmãos, eles provavelmente se esqueceram de que tinha alguém que podia dar pão para aquela multidão naquele momento. Eles provavelmente se esqueceram da primeira multiplicação de pães. Eles provavelmente naquele momento não se lembraram da ressurreição da filha de Jairo. Não se lembraram de como Jesus com autoridade expulsou demônios cidade após cidade, como Jesus realizou curas milagrosas. Tudo isso estava num segundo plano. O Filho do Deus Todo-Poderoso, que também é todo-poderoso, estava bem diante deles, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus tinha poder para dar um jeito naquela situação. Talvez eles não duvidaram do poder de Jesus. Outra possibilidade é eles terem duvidado do amor de Jesus por aquela multidão, porque aquela multidão era uma multidão gentia, certo? E na cabeça dos discípulos, o Messias era o Messias de Israel, era o Salvador de Israel. Quando a mulher gentia foi atrás de Jesus, os discípulos falaram assim: manda ela embora. Por quê? Porque o Messias veio para salvar Israel. Sim, ele abençoaria as outras nações, mas ele era o rei de Israel. Então talvez, eu não estou afirmando aqui, mas é uma possibilidade. Talvez na cabeça dos discípulos, eles tivessem assim: não, Jesus multiplicar pão para o povo judeu, tudo bem, nós somos os descendentes de Abraão. Ele já fez pão cair do céu, no deserto, lá atrás. Quando o povo, os filhos de Abraão, estavam no deserto, saindo do Egito, ele fez isso. Mas para os gentios, não, calma aí. Eles não são o povo amado, escolhido de Deus. Então é possível que os discípulos não conseguissem enxergar o amor de Jesus por aquela multidão, mesmo quando Jesus, bem diante deles, falava assim: tenho compaixão dessa multidão. Eu me importo com essa multidão. A verdade é que a gente não tem como cravar, a gente não tem como bater o martelo, porque os discípulos fizeram essa pergunta. Mas uma coisa a gente pode ter certeza: eles não estavam vendo Jesus com clareza. Eles não estavam vendo com clareza aquilo que estava bem diante deles. Diante deles estava alguém extremamente poderoso, capaz de dar um jeito na situação com um estalar de dedos. Diante deles estava aquele que se importava com aquela multidão e que iria dar pão para aquela multidão, ainda que fosse em um lugar deserto. Mas os discípulos não conseguiam enxergar isso. E, meus irmãos, visto que Jesus é poderoso, visto que Jesus amava aquela multidão, o resultado não deveria nos surpreender. O que nós temos do versículo 5 até o versículo 10 é um filme que se repete. O versículo 5 começa dizendo assim: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Repare que Jesus não se dá o trabalho de responder a pergunta dos discípulos. Você viu? Os discípulos perguntam: onde alguém tal. Jesus, tá. Quantos pães vocês têm aí? E os discípulos respondem: 7. Jesus não decide nem perder tempo com a falta de fé dos discípulos. Eu acho que tem vezes que até Deus perde a paciência com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança no poder, no amor dele.
Jesus, ao invés de entrar num diálogo ali e falar, como vocês têm pouca fé, como vocês podem duvidar, Jesus já olha para eles e fala assim, quantos pães vocês têm? Os discípulos respondem, 7. E o versículo seguinte mostra que Jesus não desprezava aquele povo. Que aquele povo, aos olhos de Jesus, não era um bando de cães imprestáveis que não tinham valor nenhum. Não. Jesus amou aquela multidão. O versículo 6 diz assim, ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Meus irmãos, Jesus começa a preparar o povo, para que o povo receba alimento. Esse texto, meus irmãos, vai mostrar que da mesma forma que Jesus alimentou os judeus, dando pão e peixe na primeira multiplicação, ele também vai alimentar os não-judeus. Se um dia Deus mandou o povo se organizar para receber maná, o pão do céu no deserto, aqui, meus irmãos, nós temos o Filho de Deus, mandando o povo se organizar, porque em breve o Filho do Deus vivo, mais uma vez, vai fazer ter pão no meio do deserto. E Jesus manda o povo se organizar. O povo se organiza. E nós temos Jesus fazendo o seguinte, no versículo 6. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. A multidão está organizada. Jesus pega o pão, agradece ao Pai e, meus queridos, o sobrenatural começa a acontecer. Aqueles 7 pães começam a alimentar 7 pessoas, 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, e não para. E os discípulos voltam para buscar mais pão. E não foi só pão não, o versículo 7 diz assim, tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. A gente gosta de pão com manteiga. Você gosta de pão com manteiga? Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja. Nada melhor, né, meu irmão, do que de manhã, um café com leite, quentinho, pão com manteiga, pão fresquinho. Eu posso até ouvir a igreja dando um glória. Mas é bom demais. Naquela época o pessoal gostava de pão com peixe. Era o mais comum, a refeição completa era assim, pão com peixe. E isso é tão maravilhoso, porque Jesus, ele meio que dá uma refeição completa. Não é só metade da refeição, é o que o povo estava acostumado a comer, pão com peixe. Não vai comer pão puro, tem peixe também para vocês. É como se Jesus estivesse dando um pão com manteiga, e manteiga de primeira qualidade com sal, aquela mais top de todas, que você até vibra quando vê lá na geladeira da sua casa. Jesus está dando uma refeição completa, e isso mostra como Jesus trata os dois grupos de forma igual. O primeiro povo, a primeira multiplicação teve pão e peixe, e a segunda também vai ter o quê? Pão e peixe. Jesus foi generoso com os judeus, e Jesus é generoso também com aquele povo. E o resultado, meu irmão, não poderia ser mais belo. Olha o que diz aí o versículo 8. O povo comeu até o quê? Se fartar. Como é bom, né, meu irmão, terminar uma refeição desse jeito, né? Quando você come até se fartar, você até estica a perna, dá aquele desânimo santo, aquela mistura de alegria e tristeza, né? Você fica alegre porque comeu, e meio triste porque comeu um pouco mais do que devia, mas o retrato é claro, aquelas 4.000 pessoas comeram até o quê? Se fartar. O povo comeu até falar assim, olha, não queremos mais. É como um rodízio de pizza, em que mais pão, mais peixe, você já fala assim, não, tá bom, obrigado, chega, não aguento mais. E aí a situação seguinte chega a ser engraçada, porque o versículo 8 vai dizer assim, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Meus irmãos, acaba a multiplicação, que alguém pode dar pão para este povo. E eu me perdoa aqui imaginar um pouco, está dando uns picos de luz aí, meus irmãos, mas vamos lá. Me perdoe aqui imaginar um pouco, mas eu fico imaginando, né? Os 12 discípulos diante de Jesus e até uma certa zoação acontecendo. Por quê? Porque não foram os 12 que falaram, né? Os 12 discípulos não fizeram um jogral falando assim, quem poderá alimentar a multidão? Sempre é um ou outro que fala. Todo mundo ali estava concordando, mas um falou.
Eu fico imaginando o pessoal zoando o que falou, né? Rapaz, e você falou para o mestre. Quem pode alimentar a multidão nesse deserto? Aí, ó, carrega o cesto, 7 pães lotados. E talvez você comece a rir dos discípulos. Talvez você comece a falar assim, que cambada de mané. Como é que eles podem duvidar de Jesus? Mas, meu irmão, nessa noite eu te digo, que nós estamos mais próximos dos discípulos do que nós imaginamos. Nós podemos ser atingidos por essa cegueira espiritual muito mais facilmente do que a gente imagina. É comum o povo de Deus não enxergar aquilo que está bem debaixo do nosso nariz, aquilo que está bem diante dos nossos olhos. E a minha oração é que isso não aconteça na sua vida. E por isso, meus irmãos, eu gostaria de trazer alguns ensinamentos aqui nessa noite. E eu peço que você preste bastante atenção, porque são coisas vitais para a nossa vida. Como teremos problemas se não abraçarmos o que vai ser falado aqui agora, o que a palavra de Deus nos mostra por meio desse texto. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, primeiro ensinamento claro, é uma realidade que não pode fugir aos nossos olhos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele também é o Deus que ama. Essas duas coisas fazem parte do ser de Deus, e Deus não é muito poderoso e pouco amoroso, muito amor e pouco poder. Não, Ele é o Todo-Poderoso e Ele ama como ninguém ama. Eu não sei se você já ouviu falar do credo apostólico, uma das declarações mais importantes da história da igreja. E esse credo começa com a seguinte frase: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E logo nessa primeira frase, nós temos essa realidade de uma forma muito clara. Nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso. O que está falando aqui? Deus, Ele tem todo o poder, mas este Deus Todo-Poderoso, Ele também é um Pai, que ama os seus filhos. Então, o amor e o poder são dois atributos do nosso Deus, e os dois andam juntos. Deus não é, e a gente está acostumado a ver essas coisas separadas no nosso mundo. Pense comigo, é muito comum ver uma pessoa muito poderosa não se importando em resolver problemas que ela pode resolver na vida de outras pessoas. Poderosos e insensíveis. Por outro lado, também é muito comum ver pessoas cheias de amor, porém que são incapazes de fazer qualquer coisa. Uma pessoa que ama muito seu parente, mas diante de uma enfermidade não pode fazer nada, porque aquilo está além do alcance dela. Jesus não é um poderoso insensível, mas também não é uma pessoa cheia de amor, chorando, porque não pode fazer nada. Não, o Criador dos céus e da terra, Ele é todo poderoso e Ele ama o seu povo. Em primeiro lugar, o nosso Deus tem todo o poder, e quantos creem nisso, digam amém. Deus, Ele não tem apenas muito poder, como se pudesse existir outra pessoa também muito poderosa que pudesse rivalizar com Deus. Não, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Isso aparece em toda a Bíblia. No segundo salmo da Bíblia é dito que Deus olha para os governantes desse mundo e Deus ri deles. Em Isaías 40, o poder das nações, os grandes exércitos, os grandes impérios diante de Deus, eles são descritos como a gota que sobra no balde. Sabe quando você joga água fora e fica uma gotinha no balde? Deus compara os grandes exércitos diante dele como essa gota, como a poeira que resta numa balança e que não faz diferença nenhuma. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Satanás não pode nem ser considerado um rival de Deus, porque para tocar na vida de Jó, ele precisa pedir permissão a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Com a palavra de Deus o mundo é criado. Com a palavra de Deus os demônios batem em retirada. Com a palavra de Deus o mar se acalma. Com a palavra do nosso Deus os mortos ressuscitam. Agindo nosso Deus, quem impedirá? Jesus diz em Mateus capítulo 19, para os homens muitas coisas são impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E além de ser o Deus Todo-Poderoso, este Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro,
ama o seu povo. E o amor de Deus não é como o nosso amor, um amor falho, um amor que tropeça, um amor que fere a pessoa amada constantemente. Você já foi ferido por quem diz que te ama, e você também já feriu uma pessoa que você fala que você ama. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor perfeito, é um amor imutável, é um amor que não aumenta nem diminui, é um amor que não aumenta porque já é infinito, e é um amor que não diminui mesmo com o seu povo falhando constantemente. Como diz o Salmo 136, nós devemos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre como a gente pode medir o tamanho de um amor. Você sabe que você ama mais algumas pessoas do que outras. Você sabe que existe amor grande, amor pequeno. Como é que a gente pode medir um amor? E pensando, meus irmãos, eu cheguei a uma conclusão de que nós podemos medir o amor por aquilo que uma pessoa está disposta a dar. Por exemplo, eu tenho a minha filha, Cecília. Por mais que eu goste e ame as outras crianças, eu amo a minha filha muito mais do que eu amo qualquer outra criança em toda a terra. Eu gosto, mas a minha filha tem um amor especial por ela. E qual é a prova disso? É que eu estou disposto a dar para minha filha muito mais do que eu estou disposto a dar para qualquer outra criança. Meu tempo, meu esforço, meu suor, meu afeto, tudo que eu puder. E isso comprova que eu tenho um amor por ela muito maior do que pelas outras crianças. A mesma coisa vale para minha esposa. Eu tenho um grande carinho, um grande amor pelas minhas irmãs em Cristo. Mas a minha esposa eu a amo de uma forma única, especial. Por quê? Porque eu estou disposto a dar a ela toda a minha vida, todos os meus dias, caminhar com ela, sofrer por ela, trabalhar o triplo, quádruplo por ela, porque eu a amo mais. Nós podemos medir o amor por aquilo que uma pessoa está disposta a dar. E, meus irmãos, nós também podemos medir o amor de Deus por aquilo que Ele deu. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito. Meu irmão, a prova de que Deus ama o seu povo é que quando Deus quis salvar o seu povo, Deus não pegou um bode para salvar o povo. Deus não pegou um ser humano qualquer pecador e para dar um jeito. Deus não mandou metais preciosos, coisas perecíveis, como diz o apóstolo Pedro. Ele enviou o seu Filho. E isso demonstra, o seu único Filho. E isso demonstra o amor que Deus tem pelo seu povo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está falando que Deus é poderoso, Deus é amor? Isso é óbvio, isso a gente aprende desde criança na escolinha dominical. Eu estou falando isso porque essa realidade, meus irmãos, é verdadeira. Só que muitas vezes, mesmo sendo óbvia, nós fechamos os olhos para essa realidade. Em alguns momentos da nossa vida, o nosso coração não consegue enxergar que Deus é poderoso, que Deus é amoroso, e consciente ou inconscientemente nós começamos a duvidar daquilo que nós nunca podemos duvidar. E aí nós podemos ir para a segunda aplicação. A cegueira espiritual, meus irmãos, nos impede de ver essa realidade. Os discípulos passaram por isso. Diante deles estava o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que amava a multidão, e eles não conseguiam ver. E não se iluda, achando que você não pode passar pela mesma situação. Não ache que o seu pastor não pode passar por uma situação dessas. Os discípulos não conseguiam enxergar, e é bem possível que nós também, em certos momentos, fechemos os nossos olhos e não consigamos enxergar isso. Essa não foi a primeira vez que o povo de Deus passou por uma cegueira espiritual. Tem um episódio na minha Bíblia, na Bíblia, né? Que me causa incômodo, no Números capítulo 14. Deus tirou o povo do Egito, e Deus está prestes a dar a terra para o povo. E alguns espias vão ver a terra, antes de tomar posse dela. E quando eles voltam para prestar o relatório, eles falam, a terra é maravilhosa, tal, mas o povo que habita lá é muito forte, é muito poderoso. Nós somos como gafanhotos perto deles. E aí, meus irmãos, o que você esperaria que o povo
fizesse? Você esperaria que o povo confiasse no poder de Deus, que daria vitória para aquele povo. Mas o povo fala, não, nós não temos condições. O povo duvida do poder de Deus, e o povo faz mais. Em Números capítulo 14, versículo 13, o povo, olha o que o povo fala. Por que Deus nos tirou do Egito? Foi só para nos fazer morrer à espada aqui no deserto? O povo duvida do amor de Deus por eles. O povo questiona o motivo pelo qual Deus os tirou do Egito. Não apenas duvida que Deus lhes daria vitória, mas duvida das intenções de Deus. Meu irmão, esse foi o povo que viu as pragas. Esse foi o povo que viu o mar se abrir. Esse foi o povo que viu o pão cair do céu. E mesmo assim duvidaram do poder e do amor de Deus. E da mesma forma que eles não viram com clareza, da mesma forma que os discípulos não viram com clareza, nós podemos cometer o mesmo erro hoje. Aquele povo podia olhar para trás e se lembrar do poder e do amor de Deus. Os discípulos podiam olhar para trás e ver como Jesus se compadecia das multidões e como ele era poderoso. Mas isso também pode acontecer na sua vida, na minha vida. Eu tenho plena certeza de que você pode olhar para trás na sua vida e se lembrar de como Deus agiu com poder na sua vida, amém? Eu tenho certeza que você pode olhar para trás na sua vida e se lembrar quantas vezes o amor de Deus, o cuidado de Deus ficou evidente como sol ao meio-dia na sua vida. E como se não bastasse, nós podemos olhar para trás e olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que demonstra o amor e o poder de Deus em nosso favor. Então não nos faltam provas, não nos faltam evidências, mas ainda assim é possível, mesmo com todas essas provas, ficar cego para essa realidade. Quantas vezes, meus queridos irmãos, diante de um desafio muito grande, quantas vezes diante de uma situação dramática, bate aquele sentimento que a gente fala assim, não tem mais jeito. Quantas vezes bate aquele sentimento falando assim, não dá mais. Certa vez eu estava em uma igreja, e eu vi uma pessoa dentro da igreja, falando de alguém, e falando assim, aquele fulano ali não dá mais. Aquilo ali é um caso perdido. Um crente, dentro da igreja, falando isso, meus irmãos. E esse sentimento, ele bate na porta do nosso coração. A gente olha para a nossa família e fala assim, não sei se tem jeito. A gente olha para uma determinada situação na nossa vida e a gente fala assim, não sei se tem jeito. Olha para um diagnóstico, olha às vezes para a igreja e fala assim, não dá, não sei se tem jeito. E querendo ou não, estamos fazendo o quê? Duvidando do poder de Deus. Mesmo com todas as evidências de que Deus é todo-poderoso. E esse sentimento, isso vai criando raízes dentro de nós. E a gente começa a se tornar crente cético. Nós começamos a virar fiéis que não têm fé. A gente começa a achar, meus irmãos, que nem Jesus pode dar pão para a multidão. A gente começa a achar que a situação da geração atual é tão grave que nem Deus pode salvar essa geração. A gente começa a achar que o dono da igreja não pode impedir o avanço dos inimigos da igreja. A gente começa a achar que avivamento, que o revestimento de poder, que o Espírito Santo habitando com plenitude no meio da igreja, não, isso aí é coisa do passado. Isso daí não é coisa para os nossos dias. A gente começa a duvidar que Deus salva o perdido, que Deus liberta o cativo, que Deus renova os cansados. A gente começa a questionar se Deus salva famílias inteiras. A gente começa a duvidar se o provedor vai enviar a provisão. A gente começa a questionar se o pastor não vai deixar nada faltar. Começamos a questionar o poder de Deus. E isso é muito grave, meu irmão. A gente começa a questionar se aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, se ele consegue fazer aquilo que é óbvio, se ele consegue fazer coisas que nós conseguimos imaginar. E sabe qual é o resultado? Quando essa falta de fé começa a entrar no nosso coração, o resultado é que o povo de Deus para de orar.
O resultado é que o povo de Deus não ousa nem mais ir até o mestre e falar assim: mestre, eles não têm pão. Eles nem mais ousam ir ao mestre e falar assim: mestre, a situação é crítica, o povo não tem mais pão. Quando a gente começa a ficar cego para o poder de Deus, a gente para de levar os nossos filhos em oração ao Senhor. A gente para de clamar a Deus pela salvação da nossa família. A gente para de clamar a Deus para que os enfermos sejam curados. A gente para de levar as nossas situações diante do Senhor. E sabe qual é o resultado disso, meus irmãos? Uma coisa vai levando a outra. O povo de Deus deixa de viver as bênçãos que Deus tem para o seu povo. Eu digo isso sem medo de errar. Nós deixamos de viver muitas bênçãos que Deus tem para nós, porque não pedimos ao Senhor. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz assim: peçam e lhes será dado. Deus é um pai que ama vocês. Que pai que, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra, um escorpião? De jeito nenhum. Deus ama vocês, Ele sabe do que vocês precisam. Peçam e lhes será dado. Tiago vai falar assim: vocês não têm porque vocês não pedem. E a cegueira espiritual causa isso, meu irmão. Ela começa a nos impedir até de chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, dá um jeito nessa situação. E eu convido você a olhar para a sua própria vida. Quantas vezes você já reclamou de certas situações, falando assim: não tem jeito, isso é muito difícil. E quantas vezes você insistiu diante do Senhor em oração por essa mesma situação? Quando o nosso coração pode enfrentar uma cegueira que não consegue enxergar o poder de Deus. Só que não é somente o poder de Deus que pode ser ignorado. Muitas vezes a gente também ignora o amor de Deus. A gente fica cego para o amor de Deus. A gente começa a passar tanto aperto que a gente começa a pensar assim: será que Deus me ama mesmo? A gente olha para o perdido e fala assim: será que Deus ama esse mundo mesmo? E a igreja que fica cega do amor de Deus começa a tornar uma igreja fria. Começa a tornar uma igreja que não confia no Senhor no meio das lutas. Começa a tornar uma igreja que não evangeliza, que não tem amor pelo perdido. Enfim, eu poderia ficar falando aqui de diversas consequências que a cegueira espiritual traz. Mas eu acho que já está claro para os irmãos que a cegueira espiritual não é um problema pequeno, meu irmão. É algo que suga a fé de uma pessoa. É algo que drena as forças de uma igreja. É algo que tira o seu ânimo de servir ao Senhor. É algo que torna ouvir a igreja algo chato, cansativo. O amor uns pelos outros diminui. A nossa fé no Senhor mingua. E nós começamos a dar respostas erradas para Deus. Cegueira espiritual é viver não vendo aquilo que está bem na nossa cara e que a gente não pode deixar de ver de jeito nenhum. E eu pergunto a você nessa noite: como você está hoje? Será que você é um crente cético? Será que você é um fiel sem fé? Meu irmão, meu coração é tentado a ser um fiel sem fé o tempo todo. Meu coração também é tentado a olhar para as limitações o tempo todo, ao invés de olhar para a minha vida, para a história da igreja, para a palavra de Deus e ver que Deus é o Todo-Poderoso que ama o seu povo e sempre está com o seu povo. Será que você está cego para isso hoje? Será que você olha para a sua vida e você duvida, ainda que inconscientemente, do poder de Deus, da graça de Deus, a ponto de você nem mesmo orar mais? Será que o amor de Deus está tão distante do seu coração que isso não gera nenhum sentimento de gratidão? Meu irmão, quando alguém demonstra amor por você, você agradece. Eu vou até usar um exemplo aqui. Semana passada eu recebi um potinho de mel, no favo ainda, meu irmão. Coisa do céu, não é? E eu me senti tão amado, agradeci, saí falando com outras pessoas, fazendo uma inveja santa e alguns, né, tirando foto, falando: olha o que está aqui em casa. Me senti amado. Amor gera calor. Mas às vezes o amor de Deus está tão distante que a gente não está animado nem a agradecer. A gente canta assim, de qualquer maneira, sobre a cruz de Jesus, sobre a salvação que nós temos, sobre sermos filhos de Deus. Como é que está o seu coração, meu irmão? Talvez você olhe para você e você fale assim: pastor, eu preciso ver. E eu tenho uma boa notícia para você. Meu irmão, minha irmã, existe um antídoto.
existe um remédio para a cegueira espiritual. Quando o povo de Deus está com dificuldade de enxergar quem Deus é, está com dificuldade de enxergar o poder e o amor de Deus, o povo de Deus deve ir até um lugar. Porque quando ele chega nesse lugar, os olhos se abrem. Quando ele chega nesse lugar, as escamas caem e o povo começa a ver, e o coração é aquecido, e a visão é restaurada. E eu termino essa mensagem. A última aplicação que eu quero trazer é que existe um lugar onde os olhos se abrem. Veja como termina esse texto. O versículo 9 diz assim: cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos, e foi para a região de Dalmanuta. A gente pode ler isso aqui como uma simples conclusão de uma passagem, mas existe um movimento importante de Jesus aqui. Jesus agora está voltando para o território judaico. Jesus está voltando para dentro das fronteiras de Israel. E Jesus está voltando para o lugar onde fariseus, onde herodianos estão planejando matá-lo. Jesus está voltando para o olho do furacão. Jesus está voltando para o lugar onde estão planejando a sua morte. E sim, Jesus demonstrou o seu poder multiplicando pães. Mas a maior demonstração de poder de Jesus ainda estava para vir. Jesus demonstrou o seu amor de uma forma muito clara, não deixando aquela multidão morrer no deserto. Mas a maior demonstração de amor, o maior ato de amor ainda estava para acontecer. O mesmo que deu pão e peixe para aquele povo não morrer no deserto, era o mesmo que estava voltando para Jerusalém, estava voltando para dentro do território judaico, para dar não pão e peixe, mas para dar o seu próprio sangue e o seu próprio corpo em uma cruz, para que aquelas pessoas não morressem eternamente no inferno. E meus irmãos, é na cruz que os olhos se abrem. É na cruz onde qualquer dúvida sobre o poder de Deus e sobre o amor de Deus pelo seu povo se dissipa por completo. Quando nós estamos diante da cruz de Jesus Cristo e Ele volta para o território dos judeus, sabendo que dali não sairia mais, sabendo que estava caminhando cada vez mais em direção a uma cruz, é ali, meus irmãos, aos pés da cruz, que nós vemos a bondade, a graça, o amor, o poder, a grandeza do nosso Deus. É ali que os olhos se abrem. É ali que o centurião romano e os demais soldados que estavam coordenando a crucificação de Jesus, eles olham para Jesus e eles falam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É lembrando da cruz que Paulo quase pula da cadeira e escreve em Romanos capítulo 5, Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos pecadores. João vai dizer: é assim que nós conhecemos o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós. É na cruz, é ali que nós compreendemos quem Deus é. É ali que a cegueira é curada. É ali que até mesmo o poder de Deus é demonstrado. É na cruz que a morte é derrotada. É na cruz que o império das trevas tem o seu fim. É ali que as algemas do pecado são quebradas. É na cruz, meu irmão. É na cruz que o amor de Deus se revela de uma forma sobrenatural. É na cruz que pecadores são perdoados. É na cruz que condenados se tornam herdeiros. É na cruz que inimigos de Deus se tornam filhos de Deus. É na cruz que mortos voltam a viver e viver para todo sempre. Então, onde está a cura para a cegueira espiritual? Onde está a cura para olhos que estão turvos? A cura, meu irmão, está na cruz. Você nessa noite está passando por aflições que te fazem questionar se Deus verdadeiramente te ama. Eu digo para você, vá até a cruz, veja o Filho de Deus esmagado e ensanguentado, e a sua fé vai ser avivada de que Deus te ama, e Ele jamais vai te abandonar, e Ele jamais vai deixar o seu povo. Se você tem dúvidas se Deus é capaz ou não de dar um jeito na sua casa, se você tem dúvidas se Deus é capaz ou não de dar um jeito na sua vida, de dar um jeito na nossa nação,
eu digo para você, vá até o Calvário, e você vai ver o Filho de Deus dando um jeito para que pecadores possam viver eternamente na presença de um Deus santo. Então vá até a cruz. Talvez você está aqui nessa noite, e você é um completo cego espiritual. Você não sabe quem Deus é. Você não sabe, talvez você esteja confuso, muitas crenças, muitas religiões. Eu digo para você, vá até a cruz. E ali você vai conhecer a verdade. E ali você vai conhecer o Deus que é poderoso e que também ama o seu povo. E você que está aqui e já caminha com Jesus, eu digo, vá até a cruz. Porque ali, meu irmão, a falta de fé é dissipada. Ali nós cremos que o nosso Deus é poderoso, até mesmo para salvar pecadores. Algo muito mais difícil que abrir o mar. Algo muito mais difícil do que fazer o paralítico andar. Jesus vira para o paralítico e diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E isto, meus irmãos, requer muito mais poder, até mesmo do que para dizer, levanta e anda. Se você tem entrado aqui com uma crise de fé no seu coração, eu digo para você, vá até a cruz. Porque ali você vai ver a realidade escancarada, bem diante dos seus olhos. Um Deus tão poderoso que vence a morte, que vence as trevas, e um Deus tão amoroso, que perdoa pecadores como eu e você. Ali está a cura, para crentes que estão vendo com dificuldade. Ali existe perdão dos pecados, ali os nossos olhos são abertos, e louvamos para todo sempre aquele que é poderoso e aquele que ama o seu povo. Quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos nessa noite.